Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Agora vamos dar continuidade, vamos fazer comentários a respeito da atividade do texto, certo? A gente leu o texto lá, esse aqui da página anterior, vou mostrar pra vocês, ó. Sobre a moça e a tecelã, nós já lemos juntos, certo? Agora eu vou fazer comentários a respeito dessas questões para vocês fazerem com mais facilidade, certo? Aqui, né, página 21 e 22, vamos lá. Compreensão do texto. Responda oralmente às questões a seguir. Primeira, essas vocês não precisam registrar no caderno, né, como estão lendo, para responder somente oralmente. Reconte de forma sintética a história que você acabou de ler. E você gostou do conto? Que parte chamou sua atenção? Mais chamou sua atenção, certo? Então, essa vocês não precisam registrar no caderno, a partir da segunda somente. Então, vamos lá. No conto, o que é visto como solução para a solidão da personagem principal? O que foi que ela fez para acabar com a solidão dela? Ela criou um marido, não foi? E essa solução surtiu o efeito esperado? Ela se sentiu realizada depois de ter feito essa solução, de ter dado essa solução, criado o marido? B. Em sua opinião, haveria outras possibilidades para suprir a solidão, além da desejada pela moça tecelã? Quais? Essa aqui é a sua opinião, certo? Que outras possibilidades dava para ela ter feito para suprir essa solidão? Ela poderia ter saído e conhecido alguém, ela poderia ter adotado algum bicho, não é? Enfim. Terceira, motivada pelo desejo de estar sozinha novamente, a jovem tecelã desfaz o tecido da parte de sua vida que passou ao lado do marido. Descreva que imagem de mulher a tecelã transmitiu durante os diferentes momentos da narrativa. Então, a primeiro momento, como é que a mulher se mostrava? Ela se mostrava o quê? Ela se mostrava solitária, como era? E depois, ela se mostrou uma pessoa feliz ou triste? Certo? Então, você vai descrevendo que imagem de mulher ela foi mostrando ao longo da narrativa. E B, quem foi ou quem foram, né, os responsáveis pela mudança de vida da tecelã? Né? Então, respondam aí. Quarta questão. A personagem central do conto tece o mundo ao seu redor e seu próprio destino. A. De que forma você caracterizaria essa personagem feminina? Como uma mulher forte por ter ido atrás do seu próprio destino? Uma mulher solitária? Enfim, de que forma você vai caracterizar essa personagem feminina? Certo? E B. E quanto à personagem masculina? Como é que ela poderia ser caracterizada? Era um homem bom, não era? Ele se mostrou interesseiro? Era um bom marido, não era? Enfim, você vai caracterizar com as suas palavras esse personagem, né? O marido dela. Releia o último parágrafo do conto. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Que mensagem esse trecho pretende transmitir, já que faz referência direto ao início do conto? Vocês vão perceber que o começo do conto ele começa justamente com esse trecho. E ele termina justamente com esse trecho. Então, o que é que ele pretende transmitir? Então, o que é que isso quer dizer? O texto começar de um jeito e terminar do mesmo jeito. O que é que essa ideia quer transmitir? Não é? Vamos lá. As próximas questões, né? De olho na construção dos sentidos. Primeira questão. Pode-se dizer que a linguagem empregada no conto A Moça Tecelã se aproxima da linguagem poética. Que elementos presentes no conto justificam essa aproximação? Como é que é o formato do texto? Ela usa palavras mais formais ou não? Essas palavras contêm rima? Como é? Que elementos presentes no texto ele aproxima da linguagem poética? E B. Retire do texto
alguns trechos que confirmam a presença da poeticidade no conto. Então, você vai voltar ao seu texto e vai procurar algum trecho que está sendo descrito de uma forma um tanto quanto poética, certo? Aí você vai escrever no seu caderno. Gente, lembrando que é somente respostas no caderno, certo? Vocês não precisam fazer pergunta e resposta, a não ser que você de fato queira, mas eu não vou cobrar isso, certo? E lembre-se de colocar a data da atividade, a página bonitinho, certo? E tirar a foto e mandar para mim lá no Google Classroom. Vamos lá. Tempos depois de arranjar uma companhia, a moça tecelã percebe-se frustrada. Alguns recursos expressivos auxiliam na construção dessa ideia. A. As sensações de alegria e tristeza são associadas a aspectos climáticos e temporais. Quais são eles? Vocês vão descrever, certo? Vocês vão descrever que em determinado momento ela estava se sentindo feliz, e em que parte do texto ela já estava se sentindo mais triste, certo? Vocês vão descrever isso, certo? B. Retire do texto uma frase que reflita a subjetividade da personagem em um momento de tristeza. Então, vocês vão procurar no texto uma frase dela que expressa, que dá para entender que ela está no momento de tristeza dela, que ela está triste com a situação que ela está vivendo. Então, você vai transcrever, certo? Um trecho do texto. Você vai voltar ao texto, vai escolher uma parte que demonstra a tristeza dela e vai colocar aqui na resposta. Terceira. Qual é o efeito de sentido criado pelo jogo de palavras no texto em destaque a seguir? Tecia e entristecia, enquanto sem parar batia os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Então, qual é o efeito de sentido criado, né, com esse jogo de palavras? De tecia e entristecia. Qual é o sentido disso? Que cada vez mais que ela estava tecendo, ela estava triste com o que estava acontecendo e ele usou tecia e entristecia para rimar e para representar essa tristeza, como é? Você vai dar uma resposta. Quarta questão, releia. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Por que terá casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremate de prata. Então, nesse trecho, algumas palavras ajudam a caracterizar uma postura autoritária da personagem masculina da história. Que termos evidenciam esse autoritarismo? Certo? Então, vocês vão procurar aqui nesse trecho que palavras demonstram que o marido dela ele tinha uma postura autoritária. Certo? Então, você vai procurar aqui, ó, e vai escrever na sua resposta quais são trechos que mostram que ele está se mostrando autoritário. Certo? Quinta questão. Ao final do conto, temos o retorno à situação inicial. Releia o antepenúltimo parágrafo do conto. Cite dois verbos que sintetizam a ação realizada pela personagem nesse momento. Então, você vai procurar no texto verbos que mostram que a personagem está botando um fim nesse momento, que ela decide acabar com aquilo, que ela pensa em desfazer todo o trabalho, certo? Procurem dois verbos que mostrem isso. E B. Os dois verbos eles são formados por prefixo que indica negação ou ação contrária. Cite esse prefixo e apresente outras palavras com formação semelhante, certo? Com a mesma formação de palavras desses dois verbos aqui que vocês vão responder da A. E nas próximas questões aqui, o conto fantástico. Primeira questão. Escreva no caderno os principais momentos da ação nesse conto. Qual a situação inicial, né, da história? Você vai descrever. Qual é o conflito da história? O que é que acontece que tá
está gerando um conflito nessa história? C, clímax. Qual é o ponto de maior tensão da história? Certo? E o desfecho, você vai descrever como é que acaba a história. Certo? Segunda questão, responda as perguntas a respeito dos elementos que compõem o conto. A. Quem são as personagens do conto A Moça Tecelã? Você vai escrever. B. Em que espaço acontece a narrativa? Ele é sempre o mesmo? A história se passa onde? É dentro da casa? É fora? Onde é? Sempre no mesmo lugar? Você vai escrever. E C. Que informações temos sobre o tempo em que ocorre essa narrativa? Certo? Terceira, toda narrativa literária é contada a partir de um ponto de vista específico. Em que pessoa do discurso é narrado o conto de Maria Colansante? É em primeira pessoa ou em terceira pessoa? O narrador, ele é observador, ele é personagem, certo? Então, lembre-se disso na hora de responder. B. Quais são as marcas linguísticas que confirmam a resposta ao item anterior? Certo? Você vai procurar quais são as palavras, quais são os termos que confirmam quais são os verbos utilizados que está mostrando que é a primeira ou a terceira pessoa do discurso. Certo? E C. Se o narrador fosse outra pessoa do discurso, os efeitos de sentido seriam os mesmos? Se ele está em primeira pessoa e fosse em terceira, ia mudar o sentido e vice-versa? Por quê? Você vai descrever. Então, aqui, ó. No conto de Marina Colassante, muitos acontecimentos são fora do comum, ou seja, não poderiam ocorrer fora da ficção. Que acontecimentos são esses? Que se fosse na realidade, isso de fato não daria para acontecer? Certo? E a B. No contexto da história, porém, esses acontecimentos parecem ser fora do comum? Ou parece ser natural do texto? E por quê? C. Esses acontecimentos não causam estranhamento ao leitor. Que relação, então, pode haver entre a ficção e a realidade que permita a um leitor não estranhar histórias como essas? Então, no texto de ficção, um texto desse de conto fantástico, né? Eles descrevem com tanta naturalidade, como se fosse tão normal, que a gente que está lendo, né, nós leitores, a gente não vai estranhar e não vai querer questionar isso. Porque o autor, né, quem escreveu o texto, ele consegue ter a habilidade de falar isso de uma forma tão tranquila que não vai parecer estranho, certo? Ele vai falar de forma tão natural que não vai parecer estranho. E quinta questão. Nos dicionários, o sentido da palavra fantástico está associado a algo fantasioso, inacreditável, extraordinário. Isto é, que ele está além da ordem natural das coisas. Que elementos do conto A Moça Tecelã permite caracterizá-lo como fantástico? Então, quais são os elementos que mostram que esse conto é um conto fantástico? Então é isso, espero ter ficado claro as questões. Respondam direitinho no caderno, me mandem a foto das respostas lá no Google Classroom, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.